Olá, é um prazer estar com vocês aqui no nosso chat do dia 5 de fevereiro de 2018. Eu estou com o Fernando, é isso? E a Meirinha? Ou é Fernanda? Fernando e Meirinha. Eu estou aqui com uma série de perguntas. Eu agora tenho as perguntas aqui no celular porque a SPPI recebe e me repassa no e-mail. Olá, Fátima. Gostaria de saber se psicopatas procuram terapia. Se sim, para qual finalidade? E como se costumam comportar em terapia? Beijos. É uma pergunta da Fernanda. Ela estava com curiosidade. Bom, Fernanda, psicopata necessariamente não é uma pessoa que está sofrendo. Quem procura terapia é porque está sofrendo. Os psicopatas, eles não entram na categoria nem dos psicanalistas, dos psicólogos, nem dos psiquiatras. Porque as pessoas têm uma ideia de psicopata muito errada. O psicopata é um distúrbio de sentir. O psicopata não sente. Ele não ama nem odeia. Tudo é mais ou menos. Ele não necessariamente ele não é infeliz, ele é manipulador. Então, assim, não há razões para que um psicopata procure terapia por ser psicopata, né? Sinceramente, não entra na nossa categoria. Nós não estudamos e não trabalhamos e não nos interessamos por psicopatas. Para a psicanálise não faz a menor diferença. Não é considerado um problema sério, no sentido assim, você convive com psicopatas no dia a dia, pessoas com dificuldade de ter sentimentos. As pessoas assistem muitos filmes e o psicopata é sempre um assassino, malvado, maluco. Esquece, isso é Hollywood. Hollywood não é psicanálise, é fantasia, tá bom, Fernanda? Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Lucy Mary, que nos pergunta o seguinte: o inconsciente tem ligação com o id, que consequentemente chega ao recalque. Assim como o pré-consciente se liga ao ego e à censura, logo o consciente se vincula ao superego, que tem como consequência a repressão. Gostaria de saber o significado de id. Fernando diz aqui, estou na segunda semana de curso, gostaria de entender a real separação de Freud e Jung, uma vez que Freud tinha um afeto muito grande por ele. Eu vou te responder rápido, Fernando, porque a outra pergunta é mais complexa. Na verdade, o rompimento não foi um rompimento de amigos, foi um rompimento de teorias. E é bastante complexo porque uma das coisas que Jung não concorda é com a teoria da sexualidade infantil. Você precisa entender que eles existiram há 150 anos atrás. E era muito complexo e a psicanálise estava sendo criada. O rompimento ele se faz no campo da teoria. Né? É preciso que você conheça Freud, conheça Jung, para depois você entender aonde está esse rompimento e a época em que esse rompimento se faz presente. E por que que hoje a psicanálise integrativa resgata o Jung como psicanalista. Né? Até hoje existem escolas que não dão Jung como uma possibilidade de psicanálise. Mas para isso é preciso, eu sei que você está no começo, quando depois você tiver todas as aulas do Freud e do Jung, volta a me perguntar, porque eu acho que você vai ter mais subsídio para compreender isso que eu estou falando. São obras muito grandes, tá bom? Muito obrigada por perguntar e seja muito bem-vindo ao curso. E se você precisar fazer terapia, também me procure. Eu vou lhe procurar um analista aqui da SPPI. Não sei se você mora em São Paulo ou onde você mora. Muito obrigada pela pergunta. Voltando a Lucimere, que nos pergunta o que é id. Bom, Freud criou, eu já disse aqui, vou repetir, para mim, uma das coisas mais importantes da obra dele, sem dúvida, é a estrutura do aparelho psíquico. E nessa estrutura trina, ele vai falar das forças do id, do ego e do superego. O id é a fonte não só do desejo, tudo aquilo que eu quero, mas é a fonte dos instintos, é a fonte dos impulsos, é aquilo que é natural, que é da natureza do ser humano. O ser humano nasce com impulsos, nasce com instintos. E esses instintos, eles estão dentro do id, que é
a censura total, é a liberdade total, é o prazer total, é o princípio do prazer, é o bebê que acabou de nascer. Ele não tem censura de fazer xixi aonde for, cocô aonde for, vomitar, gritar. Ele é só desejo, ele é um sujeito desejante. Então, quando o id está presente, e o id, ele permanece dentro de nós, dentro do sujeito, do momento do nascimento até o momento da morte. Ele estará sempre lá. Mas com o desenvolvimento do ego e com a chegada do superego, este id vai sendo recalcado, vai sendo reprimido para o pré-consciente e recalcado para o inconsciente. É aquilo que popularmente nós chamamos de a educação que nós damos às crianças. E as pessoas vão continuando com o id dentro delas, mas o id sendo controlado. Um dos primeiros controles é o controle do esfíncter. É o momento em que nós aprendemos que o bebê faz xixi na fralda, mas a criança já vai fazendo piniquinho, né? Depois, mais tarde, no vaso sanitário, e nós adultos já sabemos como devemos lidar com o id. As forças do desejo sexual, as forças do desejo de sobrevivência. Tudo isso, Lucimeire, faz parte do nosso id. Está conosco do nascimento à morte. Espero que você tenha entendido, tá certo? E o Fernando nos agradece pela resposta. Sempre que você precisar, pode perguntar, Fernando. Eu tenho aqui uma pergunta do Wagner. Bom dia. O inconsciente coletivo é relacionado à ideia de egrégora? Veja bem, Wagner. Relacionada pelo Jung? Não. Absolutamente. Porque egrégora é a ideia de que nós podemos criar um campo energético entre nós. Isso, quem pensou nisso, em egrégora, foi Émile Coué, um médico francês do positivismo e que muito influenciou na hipnose e influenciou o Jean-Marie Charcot, o Paracelso, o Émile Coué. Ele, sim, vai falar de egrégora. Agora, inconsciente coletivo, para o Jung, era uma outra coisa, viu, Wagner? Inconsciente coletivo é o seguinte. O símbolo que, para mim, que moro no Brasil, de uma cruz, é o mesmo símbolo para a pessoa que mora em Portugal, na Espanha, na França. Pode significar o cristianismo, pode significar uma cruz que se coloca em alguém enterrado. Então, nós somos coletivos nos símbolos. Independente da gente não se falar, não se conhecer. Veja bem, antes da televisão, da luz elétrica, da internet em que as pessoas tinham comunicação, o inconsciente coletivo já existia. Ou seja, as pessoas tinham um inconsciente igual, independente do lugar do mundo onde elas tivessem nascido. Egrégora é uma outra coisa, é uma formação de um campo energético, certo? E Jung não vai falar de egrégora. A psicanálise integrativa fala de inconsciente coletivo e de egrégora, mas aí é psicanálise integrativa. Tá certo, Wagner? Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Olá, entusiasta novata aqui, extasiada. Pode explicar o que é pulsão dentro do contexto? Quando você diz que Freud deu voz ao inconsciente e em seguida a pulsão, ou onde eu posso pesquisar resultado mais fiel? Nossa, a pergunta está complexa. Quando você diz que Freud deu voz ao inconsciente e em seguida a pulsão? Bem, não é que Freud deu voz. Freud, aliás, é Ana que pergunta. Então, Ana, quando Freud vai falar do termo voz ao inconsciente, é assim. Freud percebe, principalmente quando ele está na Salpêtrière francesa, e ele conhece o Jean-Marie Charcot, e ele tem contato com a hipnose aplicada à histeria. E existe um filme chamado Freud Além da Alma, cuja primeira cena é exatamente isso. O Jean-Marie Charcot, que era um neurologista francês, e que aplicava a hipnose nos pacientes histéricos. O Charcot aplica e ele pega ele faz a seguinte experiência. Um homem
em pé, um senhor tremendo, parecendo que ele tinha Parkinson. E uma senhora numa cadeira de rodas, parecendo paralítica. O Charcot, Jean-Marie Charcot, troca os sintomas, a senhora fica em pé tremendo e o senhor sente e fica paralítico. Quando o Freud vê aquilo, o Freud pensa assim, isso não é uma doença física, isso tem que vir de algum outro lugar. Então acredita-se que ali ele teve o primeiro pensamento de inconsciência, né? De dar voz a alguma coisa que não era consciente. Ele vai paulatinamente, na medida em que ele faz autoanálise, conhece Charcot, tantos outros médicos, e ouve os seus pacientes, ele começa a desenvolver essa teoria e dar vida a ela, mas é paulatinamente. Né? Ele primeiro dá voz a entender o que é o inconsciente, depois ele percebe que nós nascemos com duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte, a qual tem a energia libídica, e aonde você pode pesquisar um resultado mais fiel que Freud, a meu ver, é nos livros do Otto Fenneckel, principalmente o Teoria Geral das Neuroses, é um livro da editora Martins Fontes, que você pode comprar, que é fantástico para você conhecer um pouco mais da obra do Freud, né? E o Násio, que também é fantástico. Você continua a pergunta. Quando você diz que algo é inconsciente, não lembramos e sim repetimos. O que exatamente é esse repetir? Muito bem. Já que nós não conhecemos o nosso inconsciente, Ana, suponha você que eu tenho desejo de namorar com um homem parecido com meu pai. E aí o meu pai tem um grande defeito, meu pai é alcoólatra. Tudo isso está no meu inconsciente. O meu desejo de ter um homem parecido com meu pai. O consciente sabe que o papai é alcoólatra. Inconscientemente, eu vou procurar um namorado alcoólatra. E se eu não gostar dele, o segundo vai ser alcoólatra. Eu vou repetir. O inconsciente, ele é atemporal, ele repete o desejo inconsciente. Até o momento em que eu torne consciente, eu possa modificá-lo. O inconsciente não pode parar de repetir, porque ele não sabe da existência dele. Só quando o inconsciente se torna consciente é que nós vamos parar de repetir. Quando um paciente diz, tá vendo? Isso sempre acontece comigo, parece que eu atraio isso para mim. Não, você não atrai, você deseja, está no seu inconsciente. Né? A todo desejo há uma falta. Então você vai atrás do seu desejo. E aí o inconsciente repete até o momento em que você conseguir tornar isso consciente e parar de repetir. Tá certo, Ana? É isso. Bom, eu tenho mais uma pergunta, nós já estamos chegando aqui no final, mas não para de vir pergunta. Professora, tudo bem? Estou no meu primeiro módulo do curso de formação de psicanálise e confesso que estou surpreso pelo curso. Muito bom, parabéns. Sou padre católico e com grande alegria aluno de vocês. Gostaria que me ajudassem a me aprofundar na pulsão de morte. Segundo o texto estudado, temos a seguinte afirmação. A pulsão de morte nem sempre é sinônimo de destruição, guerra ou agressão. Representa encontrar a calma da morte, do repouso e do silêncio. Poderia ajudar-me a entender a pulsão de morte como equilíbrio? Grato, Fernando. Bom, Fernando, é que a pulsão de morte, ela pode ser de destruição, mas como tudo tem, digamos assim, se eu sou agressivo, eu posso me tornar líder? A pulsão de morte pode ser a força propulsora para que eu seja mais trabalhador. Então, por exemplo, um médico que tem o desejo, um ser humano que tem o desejo de matar o outro com uma faca, pode se tornar um cirurgião e aplicar a pulsão de morte cortando a pessoa para lhe dar vida. Então, a pulsão de morte em função da vida. E isso são os mecanismos de defesa da sublimação. Certo, padre? Deus é muito perfeito. Né? E ele nos faria sempre perfeitos. Então, há momentos em que a pulsão de vida tem função de pulsão de morte e a de morte tem função de vida. Depende muito de como é essa transformação, né? De como é que nós vamos nos transformar. A vida existe além da psicanálise, mas Freud foi brilhante quando ele nos mostra, né, o mecanismo de defesa da sublimação, por exemplo, que é exatamente a retratação da direção da pulsão, que deveria ser para a destruição e é usada para a construção. Aquela força da libido, da pulsão,
é usada para um fim construtivo da humanidade. O meu desejo destrutivo, no mecanismo de defesa da sublimação, torna-se positivo e eu tenho uma descarga pulsional completa. Espero que tenha entendido. Caso tenha entendido, Padre Fernando, por favor, nos dê um retorno, tá? Bom, a Kelly diz, obrigado por responder, mas no caso dessa pesquisa que fiz, apesar de ser um termo pouco usado na terminologia científica, é muito difundido na cultura popular. Confira o livro O Poder do Subconsciente, onde é utilizado, ora, como sinônimo de inconsciente ou de pré-consciente da teoria psicanalítica. Ora, quando não se deseja fazer referência à obra de Sigmund Freud, seria, no caso subconsciente, a mesma coisa que pré-consciente? Não, querida. Subconsciente não aparece em nenhuma obra psicanalítica. Subconsciente é uma palavra da parapsicologia. Em psicanálise só existe inconsciente. Nós não temos nada a ver com subconsciente. Esse subconsciente não é um sinônimo, subconsciente não é da psicanálise, é da parapsicologia. As pessoas que não estudaram psicanálise, erradamente, usam subconsciente como sinônimo, mas isso não é real. Para os psicanalistas, essa palavra não faz parte do nosso vocabulário. Se você procurar um bom vocabulário, qualquer vocabulário de psicanálise, tanto Laplanche, quanto Davi Zimmermann, quanto da Rudinesco, qualquer vocabulário você não vai encontrar subconsciente. Se encontrar é com uma explicação de que não é um sinônimo. Tá bom, Kelly? Kelly novamente. Estou gostando muito da linha de pensamento e aprendizagem da escola, mas só fiquei com uma dúvida sobre o amor que foi falado, que é um sentimento, pois tenho como conhecimento que o amor é uma decisão. Qual seria a certa? Olha, Kelly, eu desconheço a possibilidade de você chegar ali na rua e decidir que você vai amar. Sentimento não é decisão. Como é que eu decido amar? Como é que eu decido me apaixonar? Como é que eu decido odiar? Eu não decido. Ou eu sinto ou eu não sinto. Eu decido, são ações. Olha, eu te amo e agora eu vou te paquerar. Então a paquera é uma decisão, porque é um ato. É uma ação. Nós decidimos ações. Nós não decidimos emoções nem sentimentos. Jéssica. E a última pergunta, porque nós estamos chegando no final do chat. Tenho uma dúvida, queria muito saber se tem um curso ou livro que eu possa saber mais sobre bebês para crescer com trauma. Sim, existe um livro, você vai procurar, chama-se Psicoembriologia. Né? Eu vou deixar até escrito aqui, tá? O termo é Psicoembriologia, você vai procurar, é um livro do Wilson de Almeida Ribeiro, e é a vida psíquica dos bebês. Psicoembriologia, tá? Esse livro foi publicado por um professor chamado Wilson de Almeida Ribeiro, foi meu professor de psicanálise, publicou vários livros, entre eles Psicoembriologia. E eu, particularmente, sou terapeuta de psicoembriologia. Não dou o curso, posso informar quem dá. Eu apenas atendo gestantes que vão ter bebês e eu aplico psicoembriologia para você ter um parto melhor. Nós estamos chegando ao final, é preciso lembrar que a semana que vem, por ser carnaval, nós vamos estar aqui fechados sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Só voltamos na quarta. Então, segunda que vem não tem chat. Sabe por quê? Nós vamos pular no bloco Filhos de Édipo. Estão todos convidados. Beijinhos, tchau.